Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. 3 pessoas morreram e 2 contraíram ferimentos moderados em resultado de um acidente de viação que ocorreu na madrugada de hoje no distrito de Moamba, província de Maputo. Uma ultrapassagem irregular é apontada como a causa do sinistro. O dia acordou sangrento na província de Maputo. Tudo aconteceu por volta das 4 horas desta quinta-feira, quando 2 caminhões, um de carga e outro cisterna, colidiram frontalmente na zona de Pecene, no distrito de Moamba, ao longo da Estrada Nacional número 4. Uma ultrapassagem irregular é tida como a causa do acidente. Segundo relatos, os caminhões vinham em sentido contrário um do outro. Essas imagens amadoras revelam que, devido ao impacto do embate, os 2 capotaram, sendo que toda a carga que vinha nesta caminhoneta foi deitada abaixo. Ainda no vídeo, são visíveis as 3 vítimas que perderam a vida no local. Nós estivemos no local, pela perícia feita no local, entendemos que houve uma ultrapassagem irregular. Por parte de uma das viaturas, que não sabemos qual, porque todas as viaturas ficaram danificadas e a via também estava condicionada, mas já está aberta. Os óbitos foram removidos para a morgue do Hospital Distrital de Moamba. A STV deslocou-se ao Hospital Provincial da Batola e conversou com o motorista do caminhão cisterna. Aquilo era quase uma ultrapassagem, que eu tentava esquivar aquele caminhão que não tinha iluminação, né? Então, de frente, não estávamos a ver a coisa que vinha, porque aquele aí estava no meio da estrada mesmo, esse que não tinha iluminação. Acho que ele nem parar, não parou, que logo que ele viu que aconteceu isto, passou. Você está tentando fazer ultrapassagem? Para não causar mais pior, mas o pior acabou acontecendo. A vítima conta ainda que a ajuda tardou a chegar e que a sua grande preocupação é saber sobre o estado de saúde dos seus colegas. Um pouco temoroso. Demorou um pouco. Que eu fiquei cancelado no carro por aí 30 minutos. Com essa parte do pé, tentei lutar, da forma que está a haver ferida nas mãos. Tentei lutar para tirar o pé que estava entalado na parte da viatura. Então, este outro que não sofreu muito, tinha apertado na parte da cadeira. Quando eu despertei dentro do carro, embaixo do carro, eu tentei pegar não sei se ele já tinha desmaiado ou tinha perdido a vida, não sei na verdade. Que logo que me tiraram daí, fui o primeiro a ter socorro, depois dos 30 minutos para aqui. O diretor do Banco de Socorros no Hospital Provincial da Matola considera o estado de saúde dos 2 pacientes como sendo moderado e avança que estão fora de perigo. A entrada estavam estáveis, um apresentava uma contusão da coluna cervical, o qual foi feito um raio-x, colocou-se lá o colar cervical e, por decisão do cirurgião, achou-se melhor transferir para o Estado Central para melhor segmento. O segundo paciente também estável, apresentava uma ferida incisa no couro cabeludo e uma fratura do fêmur. Esse ficou internado cá no hospital, na enfermaria de ortopedia. Este ficou aqui no hospital, qual é a previsão de alta? Bem, fraturas de ossos longos, como o fêmur nesse caso, são fraturas que levam muito tempo para consolidar. Então o tempo de internamento não é preciso, mas será por um tempo muito longo. As estradas nacionais ainda continuam um corredor de morte. Só na província de Maputo, 20 pessoas morreram no primeiro trimestre deste ano, em resultado de 27 acidentes. Abdul Manhissa, Raul Massing, para a STV. O Presidente da República inaugurou hoje a fábrica de processamento de grafite de Balama. Localizada em Cabo Delgado, a fábrica prevê produzir mais de 350 mil toneladas de grafite por ano. O distrito de Balama foi a porta de entrada do Presidente da República para a visita de 4 dias à província de Cabo Delgado. Na sua chegada, Filipe Nunes recebeu os cumprimentos de boas-vindas
e de seguida orientou a cerimónia de entrada oficial do funcionamento da fábrica de processamento de grafite. Felipe Nhussi percorreu vários setores da infraestrutura antes do comício popular. Nhussi indicou que a fábrica não só vai mudar a vida dos residentes locais, como também terá um grande impacto nacional e internacional. Com a mina de Balama, o país entra na lista dos maiores produtores de grafite no mundo. Entra em funcionamento uma fábrica em Moçambique, em Cabo Delgado, em Balama, a fábrica de processamento de grafite. Trata-se de uma fábrica de impacto nacional e internacional. Esta fábrica, como vimos, é a maior fábrica do mundo, mas não só. Moçambique, a partir desta inauguração, figura no mapa como o maior produtor de grafite no mundo, portanto, depois da China e do Brasil. A exploração de grafite vanádio, a partir desta parcela do país, para o mercado internacional, vai mudar completamente o nível da vida dos nossos compatriotas nessa zona. Felipe Nhussi congratulou a empresa Twig Exploration por ter acreditado no governo moçambicano numa altura em que o país enfrenta desafios. Saudamos igualmente a empresa Twig Exploration e seus acionistas por acreditarem em nós numa fase em que a economia nacional enfrenta desafios. Com a vossa participação, se tornam parceiros firmes do governo na sua visão expressa no programa quinquenal que visa a exploração sustentável dos recursos naturais que o país dispõe através da implantação desta indústria que temos a honra de inaugurar. A fábrica prevê produzir mais de 350 mil toneladas de grafite natural por ano. Ainda no distrito de Balama, o Presidente da República procedeu à inauguração do Instituto Agrário. Nesta quinta-feira, o chefe de Estado deslocou-se ao distrito de Muidumbi. E a mina de grafite de Balama tem um período de vida útil de mais de 50 anos. A empresa que explora o grafite investiu cerca de 88 milhões de dólares. Nem a chuva que se fez sentir na manhã desta quinta-feira conseguiu impedir que os residentes de Balama assistissem à inauguração da fábrica de processamento de grafite, que traduz-se como um sonho realizado. Intervindo na ocasião, José Caldeira, representante da empresa Twig, referiu-se das qualidades daquele minério. A mina de grafite de Balama é um ativo de mineração de nível 1, com teor médio de 17%, período de vida útil de mais de 50 anos e, no pico da operação, poderá produzir mais de 350 mil toneladas de grafite natural por ano, com uma previsão de atingir até 2020 40% da cota do mercado mundial. Com estas referências, a empresa demonstrou que Moçambique detém recursos de classe mundial e que estes projetos de desenvolvimento em grande escala podem transitar harmoniosamente da fase da avaliação de viabilidade para a produção de uma forma profissional e em menos tempo do que em muitas outras jurisdições internacionais. José Caldeira avançou que no futuro o empreendimento desempenhará um papel fundamental na transformação do consumo de energia através de intervenções no ramo tecnológico. No futuro, este empreendimento desempenhará um papel fundamental na transformação do modo como todos construímos e consumimos energia, através da intervenção nos avanços tecnológicos, nas baterias de íons de lítio e na emergente indústria de veículos elétricos. O produto é transportado via terrestre para o porto de Nacala, de onde é exportado para os mercados asiático, europeu e americano. Alfândegas de Maputo efetuam a maior apreensão de pontas de marfim registada no país. Estima-se que seja mais de 1,5 tonelada de marfim interceptado no porto de Maputo e que tinha como destino a República do Camboja.
Uma autêntica razia de elefantes é o que deve ter sido feito para se juntar esta quantidade de marfim disfarçada nestes fardos de garrafas de plástico recicláveis e detetada pelo scanner do porto de Maputo por volta das 11 horas desta quinta-feira. Ao se abrir os contentores, verificou-se que nós temos produtos recicláveis, produtos plásticos recicláveis. Normalmente produtos, falamos aqui de garrafas plásticas, são usadas depois, podem ser recicladas, incorporadas no processo seguinte de fabricação de plástico. E não encontramos a resina que foi declarada na exportação. Essa é a primeira infração. Portanto, declarou-se um artigo, quando na verdade estamos em presença de outro artigo. Mas o mais agravante é que num dos 6 contentores, encontramos peças de marfim. A lei moçambicana proíbe a exportação de marfim e de suas obras. Portanto, nesta qualidade, por causa da primeira e da segunda infração, decidimos fazer a apreensão da mercadoria. A mercadoria ainda não foi contabilizada, mas as autoridades alfandegárias acreditam que seja superior a 1,5 toneladas, o que equivale a mais de 90 elefantes abatidos. Não posso, neste momento, revelar o nome da empresa, mas devo-vos assegurar que uma empresa registrada em Moçambique, uma empresa moçambicana registrada em Moçambique. O empacotamento deste produto foi feito em Belulano, segundo consta dos documentos que nós temos da nossa posse. Mas é uma empresa especializada em quê? É uma empresa especializada tanto na produção de plástico. Ninguém foi detido ainda em conexão com o caso, mas segundo o assessor de imprensa da autoridade tributária, o proprietário da mercadoria já foi notificado. Enquanto isso, a Procuradora-Geral da República constatou várias irregularidades na penitenciária provincial da Zambésia. Beatriz Buchil foi confrontada com casos de reclusos que pediram liberdade condicional, mas não tiveram resposta. A penitenciária da Zambésia tem uma capacidade para 250 reclusos, mas neste momento encontra-se com 825 pessoas, ou seja, 575 reclusos acima da sua capacidade. A Procuradora-Geral dialogou com os reclusos e constatou diversas irregularidades quanto à celeridade processual. Quando é que foi preso? 5 de abril de 2016. Foste ao juiz? Não. Não? Sim. Nunca foi ao juiz? Saiu de Naquadala para aqui, nunca teve audiência com o juiz? Não. Não conhece o seu número de processo? Não conheço. Controle penal? Ainda não temos nenhuma informação de onde está o processo. Eu fiquei detido dia 19 de dezembro de 2016 e até a data do dia 7 de fevereiro de 2018 recebi a primeira acusação. Até a data de hoje não tenho nem a pronúncia nem a data de julgamento. É muito tempo. 2 anos a aguardar a pronúncia. É mesmo assim. Há prazos de instrução preparatória dos processos. Há prazos. Não vê a soltura. Fica 3, 4, 5 meses, 7, 8, até 10 meses sem vir a soltura. Será que os magistrados não trabalham com processo? Tem outro trabalho a não ser trabalhar com processo? Será que os magistrados trabalham com a fauna bravia a não ser processos? Os reclusos contaram à procuradora que o IPA está a prestar mau trabalho à população carenciada. A minha questão é dos agentes do IPAS. E quando vêm para aqui, sentam conosco, conversam, mas quando vamos ao tribunal, só deixam a palavra com a meritíssima doutora juíza ou doutor juiz. Eles, ultimamente, o que sabem dizer, faça justiça. Então, isto nos dói. Por que que eles estão ali sentados? E o delegado do IPAS foi chamado pela Procuradora-Geral da República para responder à preocupação dos reclusos. Antônio Gus convidou na ocasião o técnico que trabalha na penitenciária da província para reagir. Estou triste quando os colegas respondem que não conhecem o IPAS. Estou muito triste. Volto a perguntar, não conhecem o IPAS? Sim.
Nunca tiveram palestra do IPAS? Eu sei. Quando dizem que o IPAS não faz nada, muitos gostariam que a todo custo o IPAS vos retirasse daqui. Não é essa a missão do IPAS. A tarefa do IPAS não é essa. A tarefa do IPAS é para vos dar alguma assistência em termos de um pouco do conhecimento da lei. Qualquer um de nós que tem um problema, ele deve ser julgado com observância à lei. Ainda na Zambésia, Beatriz Buchil manifestou preocupação com a superlotação da cadeia provincial. Vocês cometem crimes e a criminalidade está a aumentar. Os nossos estabelecimentos penitenciários não têm condições para abrigar toda essa quantidade de pessoas que andam a cometer os crimes. E a maior parte das pessoas que cometem crimes são jovens, vocês são jovens. Nós precisamos de vocês para trabalhar, não é assim? A Procuradora-Geral da República falou na ocasião da celeridade processual. E os processos são muitos, mas mesmo assim, nós somos obrigados a dar celeridade aos processos. Então vamos resolver o problema da celeridade processual. Esta é uma das orientações que nós estamos a dar aos colegas e vamos trabalhar caso a caso para ver se podemos dar celeridade aos processos. Prisão preventiva largamente expirada. E aqui a lei é clara. Expirou o prazo de prisão preventiva, o arguido tem que aguardar a liberdade. E o IPAS tem que ajudar para aqueles que não têm advogados. Do resto, foi, portanto, um encontro entre a Procuradora-Geral da República e reclusos desta cadeia, onde a Procuradora apelou, portanto, a estes para que se comportem quer na cadeia, quer também quando receberem a liberdade condicional, pois, de acordo com a Procuradora-Geral da República, tudo vai fazer para que seja observada a legalidade ao nível desta cadeia. Jorge Marcos, São Paulo, STV, Clima. Moçambique pagou mais de 16 bilhões de meticais de dívida pública em 2016. A informação consta da Conta Geral do Estado de 2016, discutida hoje no Parlamento. No total, o governo pagou aos credores 16 bilhões e 309 milhões de meticais, o correspondente a 2,4% do produto interno bruto. As despesas com a dívida pública representaram um crescimento de 53,5%, um aumento que reflete a subida de juros internos em 72,5% e externos na ordem de 35,2%. Na Conta Geral do Estado de 2016, o governo justifica o crescimento de juros internos com o aumento dos empréstimos internos em 2015 para financiar o déficit orçamental. Em relação aos juros externos, o aumento foi influenciado pela variação cambial em 2015 para 2016 em cerca de 163%. Basta lembrar que a taxa média do dólar passou de 38,28 meticais em 2015 para 62,57 meticais em 2016. As compras sejam feitas. Falando para deputados, o ministro da Economia e Finanças explicou que Moçambique tem estado a pagar normalmente 83% do total da dívida pública. Os 17% fazem parte da dívida contraída pelas empresas em Matum, Proíndicos e MAM. Em termos orçamentais, 17% representa 41% do serviço da dívida. E nós analisamos essa em função das capacidades do país para servir educação, saúde, tudo isso. Então estamos a dizer, não é possível, neste momento, fazer este pagamento. Então temos que encontrar alguma saída. E se notarem, as agências do rating, por exemplo, a MUD, a última avaliação, manteve Moçambique no B-, que já vinha há algum tempo. Mas está a dizer que esta dívida está no RD, quer dizer, é uma falha de pagamento restrito, localizado. E eles dizem lá,
Se as conclusões de negociações correrem bem, se entender com os credores, Moçambique pode subir. E para chegar a um entendimento, o governo contratou 2 empresas que estão a negociar a reestruturação da dívida com os credores. Para o mundo, o que eles querem é que Moçambique pague. Aqueles que usaram seus fundos de poupança para comprar a dívida, o que eles querem é que Moçambique pague. E é por isso que nós estamos a dizer que não temos dinheiro, o orçamento não está a dar, então precisamos de ter alguém que nos ajude a discutir com eles para encontrar um quadro que permita estar dentro das nossas capacidades. E outro assunto interno é como é que foi feita esta questão da dívida, que está sendo tratado num fórum diferente. Portanto, nós podemos não falar, mas não falar com os credores, a dívida não vai desaparecer. E Moçambique vai continuar nos ratings internacionais a estar como está. Para a semana, o ministro da Economia e Finanças vai a Washington para participar nas reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Maliani esclareceu que não vai discutir a questão da dívida com as 2 instituições financeiras, mas admitiu que ia haver discussão com os credores, será à margem das reuniões. Entretanto, a Frelimo, Renamo e o MDM voltaram a divergir no debate sobre a Conta Geral do Estado de 2016. A Comissão Parlamentar do Plano e Orçamento deverá elaborar uma resolução sobre o instrumento que será depois discutida pela Assembleia da República. As bancadas da oposição voltaram a defender a apreciação negativa da Conta Geral do Estado de 2016, esta quinta-feira, segundo dia de debate em sessão plenária. A Renamo diz que um governo sério não se sentiria confortável com tamanhas irregularidades na Conta Geral do Estado e devia se demitir. São tantas e tamanhas as irregularidades que não deixam de caracterizar o tipo de gestão deste governo. Perante estas anormalidades, um governo sério e normal nunca se sentiria confortável diante do povo, muito menos dos seus representantes, e até deveria demitir-se. Por isso, esta conta não merece apreciação positiva. Já o MDM diz que o ano 2016 foi marcado por um crescimento desproporcional entre o custo de vida e o salário dos moçambicanos e que a Conta Geral do Estado não reflete a realidade. Como é que este povo viverá quando está sujeito a um simples montinho de tomate a 50 meticais, o açúcar castanho a 65 meticais o quilo, o óleo alimentar a quase 400 meticais, isto para não falar do transporte, das despesas escolares com os filhos e a saúde. Mas vejam só a ironia, enquanto os produtos alimentares, a água, a eletricidade e o transporte aumentam em 200% ao ano, o salário mínimo do setor que alberga a maior parte da população ativa, do período que vai de 2013 até 2018, 5 anos, este salário mínimo passou de 2.500 meticais para 3.642 meticais. Isto é, 1.000 meticais em 5 anos. Entretanto, para Frelimo, o governo conseguiu manter o Estado a funcionar, mesmo com as adversidades registradas em 2016, mas recomenda que deve haver rigor na racionalização da despesa pública. Nós, deputados da bancada da Frelimo, congratulamos ao governo por em 2016 terem sido implementadas medidas políticas e fiscais que contribuíram para uma gestão macroeconómica muito rigorosa e almejamos que assim e sempre seja. O ministro da Economia e Finanças esclareceu algumas questões e diz que, para o aumento da receita do Estado, as autoridades moçambicanas passarão a auditar grandes empresas que exploram recursos no país, como a Anadarko e a Eni. O governo, em
em 2018, portanto este ano, através do decreto 1/2018 de 24 de janeiro, aprovou medidas que obrigam os gestores dos órgãos e instituições de Estado e gestor de receitas a canalizar a totalidade da receita para os cofres do Estado através da autoridade tributária. E mesmo com as explicações, as bancadas da oposição não saíram satisfeitas. Contudo, a Comissão do Plano e Orçamento tem agora a tarefa de elaborar uma resolução sobre a Conta Geral do Estado de 2016, que deverá depois ser debatida pela Assembleia da República. Os barcos da Ematum voltam a operar este ano, segundo garantias dadas hoje pelo Primeiro-Ministro. O governante diz que o projeto será implementado pela Tunamar, uma empresa criada pela Ematum e pela Frontier Service Group, empresa de Eric Prince. Acostados já há anos no porto de Maputo, os barcos da Ematum voltam a operar com a intervenção de Eric Prince, empresário norte-americano, que em dezembro de 2017 anunciou que pretendia investir no setor pesqueiro nacional. Em relação à Ematum, foi constituída a empresa Tunamar, que resulta de uma parceria entre a Ematum e a empresa Frontier Service Group, que irá assegurar a operacionalização total dos barcos ainda no presente ano. Carlos Agostinho do Rosário explicou, por outro lado, que enquanto as dívidas ocultas estiverem a ser investigadas pela Justiça, o Executivo não tem estado a pagar os empréstimos. E estas são as dívidas que o Ministro da Economia e Finanças esteve mês passado a renegociar os moldes do seu pagamento com os credores em Londres. Em relação à dívida comercial contraída com garantias e aval do Estado, reiteramos que, enquanto decorrem os trâmites legais em torno deste dossiê nas instituições da Justiça, não temos estado a efetuar o seu pagamento. Do Rosário aponta algumas medidas que o Executivo vem tomando para melhorar a economia moçambicana. Ainda no âmbito dos esforços para o aumento da receita do Estado, continuaremos a implementar a seguinte legislação fiscal: Código de Impostos sobre Consumos Específicos, pauta aduaneira, por forma a promover a indústria nacional e novos regimes específicos de tributação e benefícios fiscais das operações petrolíferas e da atividade mineira. Carlos Agostinho do Rosário termina referindo que a economia moçambicana está a recuperar com a inflação e a taxa de juros do sistema bancário a reduzir. A lei da arbitragem deve ser revista para se adequar às políticas económicas mundiais. Para o efeito, decorre em Maputo o primeiro Congresso Internacional de Arbitragem, de onde se pretende tirar, neste caso, contribuições que serão usadas na proposta de reforma da lei. Instituições governamentais, setor privado, investidores, juízes, procuradores e advogados, especialistas de arbitragem e demais interessados, juntaram-se esta quinta-feira em Maputo para refletir sobre a lei de resolução de conflitos econômicos fora dos tribunais em Moçambique. Por ter sido criada há 19 anos, a atual lei mostra-se desajustada e precisa ser revista. O aumento crescente do investimento direto estrangeiro, com a consequente possibilidade de ocorrências e litígios internacionais na área comercial e de investimento, torna imperiosa a necessidade de revisão da Lei 11/99, no sentido do seu ajustamento e adequação à prática atual e aos mecanismos jurídicos contemporâneos, sob pena de Moçambique ficar refém de outros centros decisores no domínio da arbitragem. De acordo com o setor privado, a revisão da lei mostra-se oportuna e vai melhorar o ambiente de negócios. Como setor privado, sentimos que a questão da resolução dos conflitos comerciais ainda continua sendo um dos principais desafios na facilitação de negócios em Moçambique. Por sua vez, o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio de Portugal partilhou a sua experiência na resolução de conflitos com recurso à mediação, descongestionando os tribunais. Pela possibilidade que a arbitragem abre de os interessados se dirigirem a instâncias extrajudiciais,
que, além do mais, lhes proporcionam a especialização dos julgadores e a confidencialidade dos litígios. As propostas saídas do Congresso serão avaliadas pelos principais intervenientes e, posteriormente, serão feitas as reformas na lei. O primeiro Congresso Internacional de Arbitragem tem a duração de 2 dias e realiza-se sob o lema A Reforma do Direito Moçambicano na Arbitragem. E vamos agora a uma curta pausa. Nós voltaremos com mais informação. Até já. Nós seguimos com a informação no Jornal da Noite. A residência de Winnie Mandela, no Soweto, transformou-se por estes dias num santuário onde os sul-africanos vão prestar homenagem àquela a quem chamam de Mãe da Nação. É no bairro de Orlando, em Soweto, onde Winnie Madikizela Mandela viveu desde que se transferiu para Johannesburg em meados dos anos 50. Viveu aqui até a morte. Por isso, é para aqui onde todos aqueles que querem homenagear se dirigem. Mulheres, homens e até crianças vêm aqui depositar flores para Winnie e outros assinam livros de condolência. E há quem não perde a oportunidade de registrar este momento para a posteridade. Este grupo de mulheres é composto por bombeiras e polícias de trânsito. Organizaram-se para vir homenagear a mulher que dizem que lhes deu a liberdade. Estamos aqui porque Winnie lutou por nós e como mulheres temos os direitos iguais com os homens e sentimos que seria bom e é uma honra estar aqui para chorarmos com a família Mandela. Antes não tínhamos liberdade para trabalhar em instituições como as que estamos atualmente. Tudo o que podíamos era ficar em casa, produzir filhos, fazer limpeza das casas e por aí. Mas hoje estamos livres de fazer tudo e mais alguma coisa. Há igualmente grupos de jovens que se organizaram para ir à casa de Winnie e dizer obrigado por tudo que ela fez pela nação sul-africana. Ela lutou por nós, deu-nos igualdade de direitos com os homens e agora podemos trabalhar lado a lado nas instituições, nas mesmas posições, e isto foi devido à nossa mãe. Estamos gratos por isso. A Mamã Winnie teve uma contribuição indelével para a vida de todos os sul-africanos. Acima de tudo, no que diz respeito à libertação de negros, como eu, ela contribuiu de muitas formas. A sua luta contribuiu para o alcance da democracia no nosso país, o desenvolvimento da população negra iniciou, ainda que haja muita coisa por fazer para melhorar a qualidade de vida. Mulheres religiosas e organizações de massas do ANC lotam a casa de Winnie para chorar a sua morte, mas também para celebrar a sua vida, que foi inteiramente dedicada ao combate a todas as formas de discriminação. E partidos políticos da oposição na África do Sul também têm se dirigido à casa de Winnie Mandela para agradecer pela sua luta contra o apartheid. Depois da participação em peso do Partido dos Combatentes pela Liberdade Econômica, na homenagem a Winnie Mandela, esta quinta-feira foi a vez do Partido Nacional para a Liberdade dirigir-se à casa de Winnie para prestar-lhe tributo. Entre cânticos e dança, os membros deste partido, liderados pela sua presidente, foram também agradecer a Winnie Mandela. Ninguém pode ficar atrás neste momento de dar graças a tudo o que ela fez para a região da SADC como toda e para o país. Ela mostrou de forma corajosa que a mulher pode fazer algo na África do Sul e hoje nós podemos ver e testemunhar que as coisas podem acontecer e podem ser feitas por qualquer um. Reconhecemos mulheres como a Winnie Madikizela Mandela por tudo o que ela fez na África do Sul e por toda a região da SADC. Estes são nigerianos que lutam pela independência da região de Biafra, na Nigéria, e porque se revêem nas ideias de Winnie, foram à sua residência prestar-lhe homenagem e reafirmar a sua luta pela independência daquela região. Reconhecemos a vida e a luta que ela desenvolveu para libertar o povo sul-africano, que é quase similar à que nós estamos a seguir. Estamos a seguir os seus passos porque ela lutou pelos oprimidos e neste momento nós estamos a ser oprimidos pelo governo nigeriano
que marginalizou largamente o povo da Biafra. Recorde-se que o funeral de Winnie está marcado para este sábado em Joanesburgo. Alcinda de Abreu, membro da Comissão Política da Frelimo e chefe da Brigada Central para Inhambane, apela à população a ser tolerante e a aceitar opiniões contrárias para o bem da paz. Devemos cultivar esta cultura no nosso seio de respeito. Foram pronunciamentos feitos esta quinta-feira pela chefe da Brigada Central da Comissão Política da Frelimo, que assiste à província de Inhambane. Alcinda de Abreu instou a população da capital política de Inhambane o envolvimento no cultivo da paz efetiva através da promoção do espírito de tolerância, do respeito da diversidade de opiniões no seio familiar. É preciso que estejamos em paz conosco próprios para que vivamos em harmonia com as nossas famílias e assim vamos educar novas gerações no espírito de tolerância, de democracia e de respeito pela diversidade cultural, pela diversidade ideológica que nós temos no nosso país, e isso será um contributo para a paz efetiva e duradoura. Dentre vários pontos que compõem a agenda da visita, consta a oficialização dos gabinetes de preparação para os pleitos eleitorais que se avizinham. Oficializar o Gabinete Provincial de Preparação de Eleições, assim como os gabinetes distritais. Gostaríamos de reforçar o trabalho que está a ser feito de mobilização de jovens que fazem 18 anos até o dia 10 de outubro e aqueles que têm mais de 18 anos que estão em dia 16 de corrente mês. A PRM deteve hoje um cidadão angolano por tentar tratar um bilhete de identidade usando documentos alegadamente falsos na Direção de Identificação Civil da cidade de Maputo. De Angola, está em Maputo desde o ano passado. Albino Fernando Manuel foi detido esta quinta-feira quando tentava obter um bilhete de identidade moçambicano em Maputo. O assento de nascimento apresentado dizia que era natural de Chibute, província de Gaza. Mas depois de uma série de questões da Direção de Identificação Civil, apresentou seu passaporte de origem angolana. Para ele não incorrer em ilegalidade de estadia ilegal, foi fazendo movimentos entre a República de Moçambique e a República da África do Sul. A última vez que ele movimentou este passaporte foi no dia 8 de março. Portanto, era suposto no dia 7 ter saído do território nacional. Está aqui porque já havia sido naturalmente entregue à estação de nascimento para tratar do BI e por via disso considerou-se moçambicano, não movimentou o passaporte. Os técnicos em serviço procuram obter mais informações sobre a aquisição do assento e Albino Manuel explicou que foi por intermédio de uma amiga. Ela me incentivou a me dar, a tratar o assento. Vinha visitar Moçambique, nenhum. Só aproveitei tratar por ilusão. Além do passaporte angolano, o cidadão possui um cartão de residência da República Popular da China, mas sobre este garante não haver nenhuma ilegalidade. Faço negócio. De quê? Na China. Compras e vendas. Albino Manuel não convenceu e foi entregue às autoridades que o detiveram para esclarecimentos. A Direção de Identificação Civil diz que pelo menos 22 cidadãos de nacionalidade estrangeira devolveram bilhetes de identidade falsos e 6 funcionários desta instituição foram expulsos por envolvimento nestes casos. Um grupo de manifestantes na República Centro-Africana usou cadáveres para exigir fim da violência alegadamente cometida pelas tropas da ONU. Entretanto, as forças da ONU rejeitam acusações e condenam o uso de cadáveres como propaganda. Há mais de 6 anos que a República Centro-Africana está envolvida em conflito civil que já obrigou a intervenção das tropas da ONU, chamadas Missão Multidimensional Integrada às Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana, MINUSCA.
Mas as mesmas tropas em missão da paz foram na quarta-feira acusados por um grupo de manifestantes de terem matado 17 civis inocentes no passado domingo durante uma operação militar contra grupos armados. O grupo levou 17 cadáveres até a sede da Missão das Nações Unidas, onde pediu o fim da violência. Em resposta, o porta-voz da MINUSCA, Vladimir Monteiro, rejeitou todas as acusações e criticou o uso de cadáveres para a manifestação. Monteiro alega que os corpos eram de membros de grupo armado autodenominado Milícia Muçulmana de Vigilantes no bairro PK5 que foram mortos durante a operação. A MINUSCA reitera que vai continuar com a operação apesar dos protestos. A República Centro-Africana mergulhou em turbulência em 2013, quando rebeldes muçulmanos tomaram poder no país de maioria cristã. O grupo de milícias, na sua maioria cristã, formou-se para combater os muçulmanos e desde então nunca mais houve paz na antiga colônia francesa. Momento para mais uma curta pausa. Mas antes é importante olharmos a previsão do estado do tempo para amanhã. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 20. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 22. Inhambane espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 21. Já para a zona centro-sul, neste centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 24. Chimoio com 24 graus de máxima, 15 de mínima. Para Tete espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 24. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 23. Para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 21. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 23. E por fim, Lexinga poderá registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 16. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com o desporto. O Machacane pretende afastar os maus resultados que vem averbando no Moçambola 2018, vencendo o jogo de sábado diante do Testa África do Chimoio, a contar para a 6ª jornada da prova. Antoninho Muxanga e os jogadores reconhecem que terão dificuldades, mas asseguram o desejo de conquistar os 3 pontos. Já lá vão 3 derrotas consecutivas que os tricolores averbaram nas últimas 3 jornadas, respectivamente, frente à Liga Desportiva de Maputo, Ferroviário de Nampula e Ferroviário de Nacala. Diante do adversário que venceu os Machacas nas 2 voltas da época passada, Antoninho Muxanga assume o desejo de vencer e afastar o fantasma dos maus resultados. Estamos cientes das dificuldades que temos tido. A equipa joga, farta-se de jogar, temos grandes quantidades de volume de jogo, oportunidades de marcar, não marcamos. Futebol é preciso marcar. Mas eu acho que a equipa está a trabalhar, estamos a insistir naquilo que é o trabalho de finalização, a ver se conseguimos ultrapassar este adversário. A ambição é corroborada pelos jogadores, que ainda assim dizem acreditar que a fase má da equipa vai passar. E para tal, contam com o apoio dos adeptos tricolores. O Machacane vai ter que assumir o jogo, está na obrigação de assumir, tendo em conta que está a jogar em casa e tem que assumir o jogo e ir à busca do resultado. É um adversário difícil, já jogamos com eles no ano passado, que eram de maneiras dificuldades. Só espero que dessa vez sejamos nós os vencedores dessa partida. Tenha um bocadinho de paciência. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. Que tenha muita paciência mesmo. Que a gente vai fazer de tudo para ganharmos o jogo. Para já, o Machacane não vai contar com 4 jogadores lesionados para o embate com o Testa África, sábado às 15 horas, com transmissão em direto na STV Notícias. Já o Ferroviário de Maputo encarra o jogo da 6ª jornada diante da UP de Manica como uma final. Por isso, quer vencer para continuar a liderar o Moçambola 2018. O Ferroviário de Maputo está a trabalhar com vista de enfrentar no domingo a Universidade Pedagógica de Manica, em jogo inserido na 6ª jornada do Moçambola 2018.
A locomotiva da capital, que vem de uma vitória por 1-0 diante do Desportivo de Nacala na quinta jornada, prevê uma partida difícil em Chimoio. Contudo, diz que vai ao terreno do adversário para arrancar os 3 pontos. Vai ser um jogo difícil, o ambiente está tudo tranquilo como vê-se neste momento. Vamos a Chimoio para poder fazer nosso jogo, que é sempre, semana a semana, conseguir alcançar os 3 pontos. Não vamos desprezar o adversário, todos os jogos são difíceis, estamos cientes de que será um jogo extremamente difícil para nós, porque a UP, quando joga em casa, joga com tudo. Nelson Santos, treinador do Ferroviário de Maputo, olha para o jogo contra a UP de Manica como uma final que deve ser ganha para a sua equipa continuar líder do Campeonato Nacional de Futebol. Temos 12 pontos conquistados, queremos atingir a meta dos 15, porque depois vamos ter 4 jogos extremamente difíceis. Vamos ter a União Desportiva do Sol, vamos ter a Costa Sol, vamos ter a Liga Desportiva de Maputo, vamos ter o Chibuto e queremos começar esse ciclo de jogos em primeiro e com uma vantagem confortável. Por isso, domingo vamos a Manica com o dever e com a responsabilidade de conquistar pontos lá. À entrada da 6ª jornada, o Ferroviário de Maputo encontra-se na primeira posição com 12 pontos, enquanto a Universidade Pedagógica de Manica é penúltimo classificado com 2 pontos apenas. No Jornal da Noite é tudo. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Conto consigo amanhã, à mesma hora. Boa noite.